Esse é o primeiro episódio da nova temporada com o título Deuteronômio. O que motiva a sua obediência? A gente vai estudar o livro de Deuteronômio, que em hebraico, traduzido literalmente significa estas são as palavras. Palavras do coração de Deus para o seu coração. Deuteronômio fala sobre o que Deus fez pelo seu povo e afirma que a obediência é o meio que o povo deve demonstrar a gratidão a Deus. O livro retrata Deus fazendo de tudo para salvar seu povo rebelde, alertando o povo que suas escolhas erradas terão consequências e os convida a fazer a vontade dele. O assunto principal é o tratado, a aliança entre Deus e o seu povo, em formato de sermão, levando o coração das pessoas a um relacionamento mais próximo com o Deus dos relacionamentos. O episódio de hoje é A Rebeldia Não Sai da Moda, e o texto base está lá em Deuteronômio capítulo 1, do verso 19 até o 37. O povo escravo havia sido liberto e recebeu a promessa de uma terra. Deus mostrou qual era a terra e disse para entrar e tomar posse, sem ter medo nem ficar desanimado. Mas a falta de fé os levou a duvidar. Eles então enviaram os espias para ter certeza do que Deus havia falado. Que loucura, né? Os espias retornam então com alguns frutos da terra e um relatório do que tinham visto. Resumindo, a terra era muito boa. Mas mesmo sabendo que Deus havia dado a terra e que a terra era muito boa, o povo se recusou a ir e foi contra a orientação de Deus. Por quê? Porque 10 dos 12 espias só tiveram olhos para os gigantes da terra e os grandes muros da cidade e esqueceram completamente que Deus, o próprio Deus, havia prometido essa terra para eles. Para piorar a situação, eles interpretam a libertação da escravidão, que Deus operara em favor deles, como sendo a intenção de Deus os destruir. Nada a ver, né? Pois é. Mesmo assim, Deus não desiste. Ele diz para não ficarem apavorados e não terem medo. E lembra mais uma vez que está com eles, vai à frente deles, lutará por eles e vai continuar carregando o seu povo no colo, como ele sempre tinha feito. Que promessa boa, né? Mas tudo isso não foi suficiente. Parece que o povo de Israel não se contentava. Quando as coisas apertavam para o lado deles, eles rapidamente se voltavam contra Deus e culpavam o próprio Deus pelas suas adversidades. Como é que você reage quando as dificuldades surgem? Você corre para Deus ou você corre de Deus? É fácil a gente olhar hoje para os israelitas e as constantes falhas deles, os erros deles, e a gente pensar assim, nossa, como é que eles puderam fazer isso com Deus que mostrou tanto amor, tanto carinho, tanta preocupação com eles? O povo, infelizmente, várias vezes escolheu ser rebelde ao invés de ser obediente. E pior, eles fizeram isso porque o coração deles estava longe de Deus. Ainda bem que a história de hoje não termina com um triste exemplo de Israel, mas com um bom exemplo de Caleb, que foi contrário a todos, sendo fiel a Deus. Ele recebeu a promessa então que havia sido feita para todos. Mas qual que foi o segredo? Ele seguiu o Senhor de todo o coração. Não é uma decisão fácil, né? Ir contra a nossa vontade, ir contra todos. Mas a gente precisa tomar uma decisão hoje. A gente tem duas opções, ou a gente é rebelde ou a gente é obediente. Qual vai ser a sua decisão?